Um ótimo dia para todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao canal do Torcedor Corintiano. Meu nome é Luiz. Estamos passando aqui hoje para fazer o último vídeo do ano no canal. O ano de 2023 está se encerrando e, como acho que em todo lugar tem, no canal do Torcedor Corintiano também vai ter uma retrospectiva de 2023. Retrospectiva essa do Corinthians. Os principais acontecimentos do ano, positivos ou negativos, estarão aqui. Óbvio, mais breve, mais curto, focando um pouco nas coisas mais importantes, mas citando tudo de errado, principalmente, que o Corinthians fez para ter um ano de 2023 tão ruim quanto nós tivemos. Antes da gente começar essa retrospectiva, eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho da notificação e deixar o like no vídeo. Vocês ajudam muito o canal do Torcedor Corintiano a crescer. Vamos começar a retrospectiva de 2023 em 2022. Em 2022, pode parecer meio estranho, mas o Corinthians começa a errar o seu ano de 2023 no final do ano passado, quando, durante a Copa do Mundo, o Corinthians vai, depois de levar aquela rasteira do Vitor Pereira, o Corinthians vai e decide trazer Fernando Lázaro, decide tornar Fernando Lázaro o seu treinador. Fernando Lázaro, que era analista de desempenho e nessa função é um dos melhores que nós temos no Brasil, mas que o nosso querido Duílio Monteiro Alves olhou e falou: tá aí, acho que o Lázaro pode sim se tornar um treinador do Corinthians. Um time que chegou numa semifinal de campeonato da Copa do Brasil. Agora a gente, para continuar nesse mesmo ritmo e melhorar, vamos trazer um treinador sem experiência nenhuma. Quem sabe a gente não tenta repetir um Carille da vida. Só que o Carille, ele já tinha uma certa experiência por trabalhar dentro do campo, por ser auxiliar. O Fernando Lázaro teve um período muito pequeno de auxiliar, treinou o Corinthians interinamente algumas vezes e se comprovou um treinador muito fraco. Então o Corinthians já erra em 2022. Começa 2023, Campeonato Paulista, o time do Lázaro era um time que até criava jogadas, tinha um ataque interessante, mas pecava defensivamente. E para piorar, o Corinthians vai até o mercado de transferências e para janeiro traz dois caras. Num time que claramente precisava de peças. O Duílio vai e traz Matheus Bidu, lateral esquerdo, que tinha se destacado no Cruzeiro na Série B. E o Corinthians traz Ángel Romero. Em 2023, eram essas as duas posições para solucionar o problema de um elenco que já se demonstrava envelhecido e que possuía pouquíssimas peças de reposição. É esse o time que o Corinthians, essas contratações que o Duílio traz para o início do campeonato. E Campeonato Paulista, o Corinthians vai levando, vai indo, até que chega numa primeira fase de mata-mata para enfrentar o fortíssimo Ituano e o time do Lázaro é derrotado dentro da Neoquímica Arena nos pênaltis para o Ituano. Ali já estava claro para, 90% dos torcedores que o Fernando Lázaro não daria jeito naquele time. O Fernando Lázaro não conseguiria fazer aquele time andar. O time tinha problemas, o elenco parecia grande demais para o Fernando Lázaro. Muita coisa era nítido que não dava. E aí, primeiro erro do ano, né? Eu acho, talvez, claro, do Duílio. O Corinthians é eliminado da Copa do Campeonato Paulista e o Corinthians teve 23 dias da eliminação até o primeiro jogo da Libertadores. 23 dias, o que todo mundo falava: demite o Lázaro porque já viu que não vai dar certo, traz um treinador e dá pelo menos uns 15 dias para ele trabalhar o grupo, treinar, melhorar esse time. O Fernando Lázaro não foi demitido, o Duílio manteve ele, o Corinthians estreia na Libertadores, vence o poderosíssimo Liverpool do Uruguai por 3-0, um resultado que ninguém esperava, mas era um time péssimo do Liverpool do Uruguai, e o Fernando Lázaro ganha uma sobrevida. Só que essa sobrevida, ela logo acaba, porque na sequência, o Corinthians na Copa do Brasil toma um sonoro 2-0, e eu tô falando um sonoro 2-0 porque o Corinthians não viu a cor da bola lá no Pará contra o fortíssimo Remo, e aí perde pro Argentino Júnior em casa, e aí era insustentável. Só que
O problema de tudo isso foi o Duílio novamente perdeu o time de mandar um treinador embora. Ele já tinha feito isso com o Silvinho um ano antes e repetiu a mesma coisa com o Fernando Lázaro. O Corinthians começava o mês de maio, final de abril ali, término de abril, começo de maio, sem um treinador. E com 2-0 contra na Copa do Brasil e já tendo uma vitória e uma derrota na Libertadores, sendo que uma dessas derrotas era dentro de casa. O ano já não estava bom, visto que também tinha sido eliminado no Campeonato Paulista na primeiro mata-mata. E aí a gente perguntou, cara, agora quem vai vir pro Corinthians? Né? Quem vai vir? O torcedor falava, quem vai vir? Tentou-se o Mano não vem. Tentou-se ali, aqui, ali. E aí o Corinthians resolve trazer ninguém menos, ninguém mais do que o Cuca. O Cuca. O Cuca que é um cara com muita história em clubes rivais do Corinthians, né? O Cuca que nunca tinha treinado o Corinthians. E o Cuca que, querendo ou não, você gostando ou não, você achando que é mimimi ou não, tem um problema judicial muito grande nas costas dele. E um problema judicial que não foi resolvido, não foi finalizado. E, querendo ou não, de novo, como eu disse na época, o Corinthians não é apenas um clube de futebol. E isso ficou muito claro para aquelas pessoas que achavam que não, eu só quero ver o Corinthians porque eu só gosto de futebol, eu torço pro Corinthians porque é futebol, eu não quero saber de causas sociais, eu não quero saber disso, eu não quero saber daquilo, isso é mimimi. Eu acho que grande parte entendeu que se você torce pelo Corinthians, você torce por tudo que o Corinthians representa, por tudo que o Corinthians é, além de um clube de futebol. E o Cuca vem numa das decisões mais bizarras que eu já vi o Duílio fazer, porque o Duílio foi e é um presidente que, para tudo, ele pedia a opinião dos outros. E quando ele resolveu não pedir a opinião, foi onde, na minha visão, talvez ele mais errou. O Cuca chega, faz um primeiro jogo contra o Goiás, perde, e no período entre o jogo contra o Goiás e o jogo contra o Remo pela volta da Copa do Brasil, o clima ficou insustentável. Ficou, assim, um clima que não tinha como o Cuca continuar. Não tinha, era manifestações dentro do próprio clube, manifestações da torcida, de todas as partes, redes sociais, em todos os lugares se pedia fora Cuca. E não pelo que ele poderia entregar como treinador, pelo tudo que ele entregava ao redor disso, a pessoa que ele era, o BO que ele tinha nas costas. A imagem do Cuca não podia se misturar com a do Corinthians e infelizmente nesse ano de 2023 se misturou. Se misturou. O Cuca vence o Remo e logo em seguida na coletiva, após o jogo, ele pede demissão. Então o Corinthians, em maio, no último semana de abril, o Corinthians já tinha tido dois treinadores. Três contratações, porque depois do Campeonato Paulista chega o Christian Barletta e a gente não tinha perspectiva nenhuma de melhoras. Porque se já foi uma dificuldade para trazer agora, quando saiu o Lázaro, e agora que saiu o Cuca com esse BO todo, quem vai vir pro Corinthians? Não tinha ninguém. E para piorar, na sequência era um jogo contra o Palmeiras, cara. Quem tem que treinar? O Danilo, Zidanilo. Perde. Muitas pessoas contam ele como mais um treinador, mas era um treinador interino. E aí o nosso querido Duílio traz Vanderlei Luxemburgo. Deixando claro, antes estava praticamente quase tudo certo com o Roger Machado. Mas a torcida chia, a torcida briga, a torcida compra esse... Não, Roger Machado, pelo amor de Deus. E ele traz Vanderlei Luxemburgo. No dia 1º de maio, Vanderlei Luxemburgo é oficializado. 1º de maio de 2023. E o Vanderlei Luxemburgo já chegou em poucos jogos. Ele resolve um problema defensivo, mas ele já mostrava que ele é um treinador hoje, infelizmente, ultrapassado. Ultrapassado futebolisticamente, os times dele não jogavam nada. Ultrapassado na questão do trato com a imprensa, com os torcedores. Mas naquele momento ele serviu como um escudo, um bote expiatório pela diretoria.
Porque existia uma pressão enorme em cima de Duílio, em cima de Alessandro, a cabeça do Roberto de Andrade era pedida a todo momento, e eles colocam o Luxemburgo, que consegue alguns empates, consegue uma vitória ou outra, consegue resultados melhores do que o Lázaro, mas que no fundo a gente olhava e falava assim, isso não vai se sustentar. Não tem como se sustentar. É muito pouco para um time como o Corinthians. E foi dito e feito. O time, com poucas contratações, com a chegada desses outros 3 que eu falei, com a chegada no decorrer do mês de Veríssimo, de Rojas, né, na janela do meio do ano, ele não se sustentava. E aí você soma isso à saída de jogadores fundamentais no time. O Corinthians até o meio do ano, ele era praticamente um cara. Roger Guedes. Era o Roger Guedes no ataque, o Cássio na defesa, e aí você tinha um ou outro moleque que o Vanderlei tinha colocado. Você tinha o Murilo muito bem, você tinha os moleques pontas ali, um jogo ou outro fazendo alguma coisa, Renato oscilando bastante, mas de resto era um time bem apático. E aí, com saída de Roger Guedes, saída de Murilo, o time do Vanderlei definhou. O time do Vanderlei afundou. O Corinthians é humilhado, é vexatório a eliminação na fase de grupos. O Corinthians fica em terceiro num grupo onde tinha Argentino Júnior, Independente Del Valle e Liverpool do Uruguai. O Corinthians cai para a Sul-Americana. Na Sul-Americana, o Corinthians chega até a semifinal. Chega até a semifinal da Sul-Americana. Mas não teve uma classificação do Corinthians onde a gente fale o Corinthians jogou muito melhor do que seu adversário. Foram todos os jogos onde o Corinthians sofreu mais do que tudo, principalmente fora de casa. Jogos onde, se o time tivesse sido um pouquinho mais competente, tinha nos eliminado. Onde o Corinthians não fez nada além de se defender, e se defender de um jeito covarde. E o pior de tudo, quando acabava o jogo, o nosso treinador falava que a gente tinha jogado uma bola espetacular. Que o Corinthians estava evoluindo. E era nítido que o Corinthians não evoluía. O Corinthians chega até a semifinal da Copa do Brasil também, mas se classificando nos pênaltis, na Bacia das Almas, novamente fora de casa tomando baile em todos os jogos. O Corinthians perde na semifinal da Copa do Brasil para o São Paulo num jogo onde o Corinthians foi amplamente dominado. O primeiro tempo do jogo Corinthians e São Paulo foi um dos piores que eu vi. E o nosso treinador, na coletiva pós-jogo, disse: eu queria ter ido para o intervalo perdendo de 1-0, ou perdendo de menos, não sei. Mas fomos perdendo por 2 e aí estava difícil. O Corinthians perde por Fortaleza na semifinal da Copa do Brasil, tomando um baile, sem chance alguma de classificação. E o pior de tudo é, a gente ia se classificando, mas no fundo, a gente sabia que aquilo era insustentável, que uma hora ou outra ia tropeçar, e tropeçou. Contra o São Paulo, olha que bizarro foi esse ano. No primeiro jogo a gente tinha o Roger Guedes, o melhor do time. No segundo jogo, o Roger Guedes foi vendido. E a gente perdeu o cara do nosso time, e o São Paulo, em contrapartida, trouxe o cara do time dele, que era o Lucas. Chega para a Sul-Americana, um time péssimo, sem nada, horroroso. O ano foi bizarro. O Vanderlei ficou muito mais do que ele merecia, muito mais do que a gente precisava. O Corinthians no Campeonato Brasileiro não conseguia figurar na parte de cima da tabela. Não conseguia. Sempre de 10º para baixo. Às vezes até brigando ali bem perto da zona do rebaixamento. Até que o Corinthians olha e fala: meu, já fomos eliminados da Copa do Brasil. Duílio percebe. Primeiro jogo da Sul-Americana aqui, Corinthians e Fortaleza. Cara, empatamos. Dentro de casa, o time não tá melhorando. Eu preciso dar um choque. Manda o Vanderlei Luxemburgo embora e aí traz o Mano Menezes. Só que ele traz o Mano Menezes com poucos dias para trabalhar o time e, como eu já disse, o time é eliminado pelo Fortaleza. Sobra o Campeonato Brasileiro. Só que no Campeonato Brasileiro o Corinthians não melhora, cara. O Corinthians continua naquela oscilação, ganha um, perde outro. Ganha um jogo que a gente não esperava, perde outro que a gente achava que dava para ganhar. E o ano vai indo, ano de 2023, ano de eleição, ano de mudança, ano que a gente percebia que a chapa Renovação e Transparência não dava mais. Não dava mais para ver a chapa Renovação e Transparência no poder. Não dava mais. E chega o final do ano de eleição, como eu já disse, clima dentro do Parque São Jorge bizarro, o Corinthians precisando
fazer pontos porque corria risco de rebaixamento. E aí chega, eu acho que o dia, como eu posso dizer, o dia decisivo para talvez a mudança do Corinthians nos próximos anos. O jogo Corinthians e Bahia na Neoquímica Arena. O Corinthians e o Bahia estavam disputando a mesma coisa, que era fugir da zona do rebaixamento. O Corinthians em casa, arena cheia, toma um vergonhoso 5-1 do Bahia. Acho que era 2 dias antes das eleições. Um 5-1, a torcida enfurecida, protesta, canta, e ali, na minha opinião, é sacramentado que a chapa Renovação e Transparência não continuaria no poder e nós teríamos um novo presidente. Ficou muito nítido que não dava mais para continuar. O ano do Corinthians foi bizarro, foi muito ruim. E independente de quem fosse o candidato, eu acho que pelo aquele placar ele já teria vencido, independente de qualquer coisa. E foi o dito e feito. No sábado seguinte, a gente encerrou a trajetória da chapa Renovação e Transparência com a vitória do candidato da oposição, Augusto Melo, que chegou com propostas de alterar completamente o fluxo que o Corinthians está indo, mudar tudo, alterar o que é o Corinthians até hoje. Porque o Corinthians, nesses últimos, principalmente 2 mandatos, ele vem perdendo a relevância no cenário nacional. Ele vem se tornando um clube ainda mais devedor, um clube onde as outras equipes não têm coragem de vender os seus atletas porque temem não ser pagos. Um time que se acostumou a contratar jogadores ruins ou de baixa qualidade técnica, pagando um alto salário. Ou ir atrás de jogadores medalhões que vão entregar muito pouco dentro de campo, pagando valores que não se comprova, que não pode. Pagando valores que não é justo, não é certo. Foi o que o Corinthians fez. E se encerrou nesse dia, nessa data. E para fechar o ano de uma forma mais vergonhosa ainda, o Corinthians conseguiu se livrar da zona do rebaixamento faltando 2 rodadas. Na penúltima rodada que o Corinthians se livra da zona do rebaixamento. Definitivamente o Corinthians encerra o ano dele falando, beleza, agora eu tô tranquilo, na penúltima rodada com uma derrota para o Internacional, contando com outros times para ele conseguir realmente se livrar. Ano muito fraco, ano muito ruim. Ano onde, eu até anotei aqui, o Duílio, presidente do Corinthians, vou colocar os principais erros que eu anotei. Ele erra ao contratar o Lázaro. Ele erra não demitir o Lázaro depois do Ituano. Ele erra nas contratações dos jogadores, pouquíssimas e com níveis duvidosos. Dos 5 caras que chegaram, o Veríssimo foi uma boa contratação e o Romero se provou útil no final do ano. Os outros, nada mostraram até agora. Desculpas muitas esfarrapadas, entrevistas péssimas e as escolhas de treinadores dele durante todo o ano muito ruim. Tudo isso combinando com dívidas que diminuíram muito pouco, acordos mirabolosos que não existiram, fazem com que o ano de 2023 do Corinthians seja, sem sombra de dúvidas, um dos piores da história do clube. Eu espero de coração que esse ano que vai começar agora, ano de 2024, seja um ano melhor. Espero que a gente consiga ter um time competitivo, um time que brigue lá em cima e que as propostas, as promessas que o Augusto Melo fez sejam verdadeiramente realizadas, que não seja só falas ao véu para a gente ouvir. Mas vai tudo depender de como será o mandato do Augusto Melo e vamos ficar na torcida. Antes da gente encerrar o vídeo, eu quero agradecer a vocês. Muito obrigado a todos que tiveram nesse primeiro ano de canal. Experiência nova, momentos novos. Agradeço ao feedback de muitos de vocês. Muito obrigado mesmo. Como eu já disse, espero que o ano do Corinthians seja muito melhor em 2024 que o meu, que principalmente o de vocês também seja muito bom. Seja um ano repleto de coisas boas para todos nós e que o nosso Coringão consiga ser o time que a gente espera que ele seja. Um forte abraço, uma ótima virada de ano e vai Corinthians!